Olá, caros estudantes! Bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. Nesta videoaula e no caderno de estudos, vou procurar apresentar conhecimentos que possam contribuir com a sua atuação profissional nos diferentes campos onde cada um de vocês trabalha. Assim, gostaria de iniciar nosso encontro ressaltando a importância que tem nos dias de hoje a atividade de gestão de pessoas. Essa é uma das áreas que mais tem se transformado nas últimas décadas em função da globalização, do desenvolvimento tecnológico e da exigência pela qualidade e produtividade nos produtos e serviços. Certamente não são só os administradores que gerem pessoas. O tempo todo, em diversos contextos, há um conjunto de indivíduos sendo geridos por alguém para atingir objetivos. Assim, é necessário entender o que é gestão de pessoas, como gerir pessoas, por que é importante saber gerir pessoas. Para isso, você tem em suas mãos um caderno de estudos que foi planejado para contribuir com o seu próprio desenvolvimento profissional. Ele contempla 4 capítulos. O capítulo 1 contém uma visão geral da história e evolução da gestão de pessoas. No capítulo 2, são abordadas algumas das mais importantes tecnologias de gestão. No capítulo 3, discutiremos alguns dos processos de gestão de pessoas. Finalmente, no capítulo 4, serão abordados conceitos e instrumentos relacionados à gestão por competências. É claro que sua participação é essencial para o melhor aproveitamento desse material. Espero que você possa aproveitar ao máximo esse estudo e extrair ganhos importantes para seu desenvolvimento e crescimento profissional. Então, vamos lá? No primeiro capítulo, o objetivo é definir o conceito de gestão de pessoas, diferenciar os períodos de evolução de gestão de pessoas, descrever o contexto atual da gestão de pessoas e identificar as mudanças ocorridas no mundo, nas pessoas e nos processos de trabalho. Você verá que as organizações vêm passando por profundas e importantes transformações, como resposta às exigências derivadas de diferentes fenômenos: globalização, desenvolvimento científico e tecnológico, mudanças políticas e econômicas, entre outros. O grande desafio que o contexto atual e futuro impõe às empresas é o de criar condições para que as pessoas possam satisfazer suas necessidades de desenvolvimento, realização e conhecimento. O conceito de gestão de pessoas, que Dutra, em 2006, apresenta, parece conter esse desafio. Ele define gestão de pessoas como um conjunto de políticas e práticas que permitem a conciliação de expectativas entre a organização e as pessoas, para que ambas possam realizá-las ao longo do tempo. Outra ideia que gostaria de destacar neste capítulo é que, para gerir pessoas, o gestor deve, cada vez mais, desenvolver uma visão estratégica. Essa nova visão é fruto da evolução histórica dessa área, que acompanhou também a própria evolução política e econômica do mundo. É fruto também das grandes mudanças dos últimos tempos, onde a maior de todas é a mudança de comportamento das pessoas. O mundo mudou, as pessoas mudaram. Vamos ver agora um pequeno vídeo que ilustra estes conceitos. Hidrogênio. Se eu pudesse dar um conselho em relação ao futuro, eu diria: aprenda mais sobre hidrogênio.
Está cientificamente provado. O hidrogênio vai substituir o petróleo ao redor do mundo. Os demais conselhos que dou baseiam-se unicamente em minha visão e de meus amigos com mais de 40 anos. Aqui vai um conselho. Trabalhe com inteligência e desfrute mais tempo junto de sua família. Lembre-se, a era industrial acabou com o trabalho escravo e a era da tecnologia dará fim ao emprego. Você só vai compreender que a máquina tirou seu emprego quando tiver sido demitido, pois você não é insubstituível. Mas acredite em mim, você não está sozinho. Se você estiver fazendo alguma coisa agora, não se preocupe com o futuro. Mas a raça humana está desempregada e vive com menos de $2. 1/3 da humanidade não tem eletricidade e nunca deu um telefonema. Quase 1 bilhão de pessoas sem emprego dentro de uma terra de oportunidades. Estude. A era da informação chegou. Não seja irresponsável com sua educação. Novas e sofisticadas tecnologias aproximarão cada vez mais a civilização de um mundo praticamente sem trabalhadores. Fique esperto. Trabalhadores mais velhos, presos entre um passado próspero e um futuro sombrio, sentem-se cada vez mais encurralados por forças sobre as quais têm pouco ou nenhum controle. Comemore suas vitórias. Esqueça as derrotas. Se você conseguir fazer isso, me diga como. Valorize sua experiência. Tente esconder sua carteira de trabalho. Atualize-se. Não é sua culpa se o mundo está mudando tão depressa. Empresas ansiosas por reduzir custos e melhorar margens de lucro têm substituído o trabalho humano por máquinas a um ritmo acelerado. Cuidado com a reengenharia. Seja gentil com seus amigos. Você vai precisar deles quando não houver mais trabalho. Talvez você perca o emprego, talvez não. Talvez a globalização te alcance, talvez não. Talvez você domine as novas tecnologias. Talvez você seja bem-sucedido. Aprenda com as suas derrotas e permaneça humilde nas suas vitórias. Ao final de cada dia, escreva em seu diário: fizemos progresso. Use o computador da maneira que puder. Ele pode ser seu maior inimigo ou seu melhor amigo. Como inimigo, reduz salários e empregos. Como amigo, pode ser o melhor instrumento que você possuirá. Pense. O agricultor foi substituído por um robô. Na fabricação do automóvel, substituíram 4 operários por um robô. A recepcionista e a secretária foram substituídas eletronicamente. Bancos e seguradoras substituíram milhões de vozes humanas por atendimento eletrônico. Ninguém mais está seguro. Selecione as notícias que você lê. Não dê importância a todas, pois muitas delas só irão te deixar deprimido. Saiba entender a mudança. Vamos parar de usar papel da mesma forma como paramos um dia de usar o cavalo. Aprenda com seus problemas. Eles são seus melhores amigos do passado e provavelmente o seu passaporte para o futuro. Esqueça os empregos, mas guarde os amigos. Há um punhado deles preciosos que você tem que guardar com muito carinho. Trabalhe duro para não ser engolido pelos obstáculos da vida. Profissões desaparecerão. Ainda assim, o mundo ficará mais inteligente e mais barato. Nossos filhos não conhecerão o som original de um piano ou um violão. Culpa dos sintetizadores, os músicos de silício.
Visite o bairro mais rico de sua cidade. Visite o bairro mais pobre de sua cidade. Decida. Em qual dos dois você quer morar? Aceite algumas verdades. A classe média vai desaparecer. Empresários perdem seus negócios. Executivos estão sendo demitidos e esperam em casa, assistindo novela, bebendo, arrumando a casa, tomando conta dos filhos, aguardando uma ligação que nunca virá. Não se preocupe com o futuro a ponto de ficar triste. Senão, quando tiver 40 anos, vai ficar com a aparência de 80. Tenha cuidado com as pessoas que lhe dão conselhos, mas seja paciente com elas. Você precisa saber. Dinheiro sem tempo significa estupidez. E tempo sem dinheiro significa falência. A estrada para o futuro está à sua frente. De um lado, o fim dos empregos, do outro, a terra das oportunidades. Porém, se conselhos fossem bons, seriam vendidos. Mas acredite em mim quando eu falo. Aprenda mais sobre hidrogênio. No segundo capítulo, temos como objetivo definir diferentes tecnologias de gestão, caracterizar cada uma das tecnologias estudadas, diferenciar tecnologias de gestão e relacionar algumas tecnologias de gestão com as mudanças nos sistemas de gestão de pessoas. O gestor de pessoas deve conhecer e utilizar diversas tecnologias que vão além da tradicional organização, sistemas e métodos. Foi a partir da década de 90, com o surgimento da gestão pela qualidade total, que muitos pesquisadores e profissionais da área têm experimentado outras formas de gestão. As tecnologias disponíveis hoje são variadas. Vamos nos concentrar em gestão pela qualidade total, empowerment e coaching. Estas três tecnologias são muito utilizadas no Brasil, pois elas possuem características gerenciais compatíveis com as necessidades, valores e exigências das novas formas de gestão. Quando falamos em conceitos como excelência, autonomia, proatividade, criatividade, satisfação dos clientes, aprendizagem contínua, estamos falando de conceitos envolvidos nessas tecnologias. Por exemplo, a gestão da qualidade total representa a busca da perfeição e do aprimoramento constante, com o objetivo de satisfazer, encantar e fidelizar clientes. Assim, conforme Araújo, ela é uma tecnologia voltada para os clientes. Já o empowerment busca reduzir a hierarquização ou a distância entre os diferentes níveis organizacionais e promove a inversão da pirâmide organizacional. Dessa forma, o nível de comprometimento, engajamento e motivação das pessoas aumenta consideravelmente. Cresce também o espírito de cooperação e de compartilhamento dos objetivos organizacionais,
As pessoas se sentem mais livres para oferecer sugestões, expor suas ideias e opiniões. Por fim, o coaching, que é uma tecnologia utilizada para melhorar o comportamento no trabalho ou o perfil profissional do colaborador. Como afirma também Araújo, 2006, treinador e treinando em conjunto trabalham para alcançar resultados de excelência, não só no aspecto profissional, mas também no aspecto pessoal. Para você aprofundar os estudos sobre este assunto, você encontrará no capítulo 2 do Caderno de Estudos os procedimentos técnicos de cada uma das tecnologias e exemplos que poderão ampliar sua capacidade de entendimento. Então, finalmente, você será capaz de relacionar algumas dessas tecnologias com as mudanças ocorridas no mundo, nos processos de trabalho e nas pessoas. Ao estudar este capítulo, você poderá definir processos de gestão de pessoas, identificar as partes de cada processo de gestão de pessoas e avaliar os resultados de processo de gestão de pessoas. Um processo é sempre um encadeamento de ações e tem como característica principal o dinamismo. Portanto, todo processo é dinâmico. Vamos tentar entender agora o processo de gestão de pessoas, que, segundo Dutra 2006, é formado por pessoas, pela organização e pelos processos de apoio e bases estruturais. Em constante dinamismo, esses elementos se combinam também em busca do equilíbrio organizacional. É esse equilíbrio que vai garantir a sobrevivência das empresas. Logo, no modelo de gestão estratégica de pessoas, busca-se o equilíbrio permanente entre as pessoas e a organização. Poderíamos utilizar como metáfora uma filarmônica. O gestor de pessoas seria o diretor da orquestra. É ele que deve harmonizar as ações de todos os músicos. Cada gesto seu é importante, mas deve também selecionar os instrumentos adequados, oferecer condições para que cada um possa oferecer o melhor. Aliado a isso, a estrutura do teatro deve ser adequada às necessidades da acústica, de espaço e do conforto. Cada músico deve buscar seu aperfeiçoamento constante e saber se relacionar com os outros para interagir de forma agradável e cooperativa. Com a combinação de todos esses elementos, será possível iniciar um processo que resultará num som perfeito, o som de uma orquestra filarmônica. Por isso, o gestor de pessoas, tal qual o diretor de orquestra, deve possuir várias competências. Ao estudar o capítulo 3, caro aluno, você terá a oportunidade de saber quais são essas competências que fazem do gestor de pessoas aquele indivíduo capaz de integrar todos os membros da organização, de forma estratégica para alcançar resultados extraordinários. Eu disse que a gestão de pessoas é um processo que depende de várias atividades. Entre elas, uma das mais importantes é o treinamento. Afinal, como afirma Chiavenato em 99, o treinamento é considerado hoje como um meio de desenvolver competências nas pessoas para que possam se tornar mais produtivas, criativas e inovadoras, e assim contribuir com o alcance dos objetivos da organização. Já imaginou o que aconteceria se uma orquestra não estivesse constantemente ensaiando ou treinando suas habilidades? Você deve estar pensando, sim, eu sei que é importante treinar, mas como planejar um treinamento? Você verá no caderno de estudos que essa atividade, segundo o Spector em 2002, é também um processo formado por 5 etapas: avaliação da necessidade de treinamento,
definição de objetivos, projeto, aplicação e avaliação do treinamento. Eu diria mais, que o treinamento é um processo contínuo, onde a avaliação inicial e a avaliação final, às vezes, se encontram. No material de estudos, você poderá encontrar ideias que o ajudarão e o incentivarão, por meio do autoestudo, a entender de que trata cada uma dessas etapas. Falando em avaliação, não poderíamos deixar de estudar, neste capítulo, o processo de avaliação de desempenho. Hoje, esse processo é de fundamental importância para o desenvolvimento das organizações. É muito mais do que apenas medir o desempenho de um colaborador. Para Pontes, em 86, a avaliação de desempenho é um programa amplo que deve servir de retroinformação sobre o desempenho do empregado, possibilitar o diálogo entre chefe e subordinado, para melhorar o desempenho e servir como instrumento de desenvolvimento. Por isso, entre outras coisas, é importante também aprender a oferecer e receber feedback. O processo de avaliação de desempenho requer uma série de cuidados para se obter dados confiáveis, que possibilitem tomar decisões administrativas, utilizar esses dados para pesquisas ou mesmo para ajudar as pessoas a identificar pontos fortes e fracos. Você já deve ter passado por várias experiências avaliativas e deve saber que quando ela não responde a um planejamento cuidadoso, pode levar a resultados desastrosos. É necessário, pois, saber escolher critérios de avaliação, selecionar o método adequado e quem será o responsável para avaliar. Ela vai te mostrar que quadro que tu tens dentro da tua organização. Quais são as características, né, de cada um dos teus subordinados, né, dos teus colaboradores. Tu vai poder identificar ali os pontos fortes e pontos fracos de cada um deles. Então, se a gente for pensar, organizações que realmente levam a sério a avaliação de desempenho, utilizam até mesmo os levantamentos de ponto fraco para gerar o próximo treinamento para aqueles colaboradores. Porque senão eu fico só contratando e mandando embora, e é muito caro para a empresa hoje fazer isso. As pessoas têm medo por quê? Porque por muito tempo essa coisa de avaliar foi vista como algo que vai gerar alguma coisa ruim. Então, se eu estou imaginando que eu vou ser promovido, se a minha avaliação de desempenho for ruim, então eu não vou mais ser promovido. Então, gera no sujeito que está mal preparado para encarar essa avaliação como algo assim, não posso mostrar o que eu tenho de ruim, só não posso mostrar meus pontos fracos, só tenho que dizer assim, tudo que eu faço bem, tudo que eu consigo fazer. A organização mais inteligente, mais moderna já mostra assim, olha, nós vamos identificar o que tu tens de bom e nós vamos aprimorar e nós vamos ver o que tu não estás fazendo tão bem ainda e nós vamos te treinar nisso. Porque hoje as grandes empresas não têm mais o funcionário como algo descartável. Porque, vamos imaginar, eu tenho um defeito, eu tenho uma fragilidade, uma fraqueza no meu trabalho. Então eles vão me mandar embora por isso. Mas eles vão contratar um outro sujeito que tem talvez as minhas dificuldades e mais 10. Vale a pena para a organização? Identificar talentos, que às vezes se tu não faz uma boa avaliação, até tu contrata um sujeito para um cargo, mas ele tem uma competência altamente desenvolvida para outro que tu nem percebeu. Se tu não avaliar de forma bem séria, bem concreta e mensurável mesmo, cada comportamento que ele apresenta, tu vai deixar passar os talentos. Por outro lado, tu vai deixar passar as fragilidades da tua equipe, tu não vai conhecer as pessoas e tu não sabe por que às vezes eles estão se relacionando mal com tal situação, por que eles não estão se desempenhando bem em tal outra coisa. No momento que tu mapeia isso, tu tem um quadro geral e daí isso vai gerar só benefícios, tanto para a empresa quanto para o colaborador, porque a bagagem, quem sai de conhecimento é o colaborador e ele vai levar isso para onde ele for. Como você pode ver, a avaliação de desempenho é um dos processos mais importantes e complexos da gestão de pessoas. Neste capítulo, você terá a oportunidade de estudar os diferentes métodos, os cuidados necessários para avaliar, os erros e tendências dos avaliadores. Você encontrará exemplos também do que acontece com as empresas que utilizam a avaliação de desempenho
como forma de desenvolvimento. Por isso, aproveite e estude seu caderno. Prezado aluno, chegamos ao último capítulo do caderno de estudos da disciplina Gestão de Pessoas. Você terá os seguintes objetivos de aprendizagem: definir o conceito de competência, identificar competências técnicas e atitudinais, mapear competências e mensurar competências. Quando falamos em competências, basicamente estamos falando em comportamentos, aqueles que você precisa identificar para avaliar, ou os comportamentos que são objetivos de treinamento. Nesse sentido, você poderá perceber que há relação entre as formas de gerir e os processos que devem ser adotados para atingir uma finalidade específica. Gestão por competências é uma forma de gerir pessoas a partir da identificação das competências que a organização deve ter para alcançar seus objetivos e, ao mesmo tempo, as competências individuais que cada colaborador possui. Sabemos que definir um conceito não é tarefa fácil. Por isso, muitas vezes encontramos várias definições sobre uma mesma coisa. No caso de gestão por competências, não é diferente. Sendo assim, elaborei este conceito que me parece bastante abrangente e esclarecedor. Competência é transformar o conhecimento em capacidade de atuar com eficácia em uma situação específica, utilizando os conhecimentos teóricos e técnicas de forma articulada com experiências múltiplas para criar novas alternativas nos diferentes níveis de atuação profissional. Porém, uma definição comumente utilizada é: competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que afetam a maior parte do trabalho de uma pessoa e que se relacionam com seu desempenho no trabalho, conforme Gramigna em 2002. Apesar das várias definições, todas elas contêm os elementos essenciais ou pilares da competência. Conhecimento é o saber, é tudo aquilo que aprendemos durante a nossa vida. Conhecimento do ambiente, conhecimentos gerais e teóricos, conhecimentos operacionais. Habilidade é o saber fazer, é tudo o que utilizamos dos nossos conhecimentos no dia a dia. É a experiência profissional associada. E as atitudes é o que nos leva a exercitar nossa habilidade de um determinado conhecimento, pois ela é o querer fazer. São atributos profissionais e pessoais. Temos dois tipos de competências fundamentais: competência técnica e competência atitudinal. As competências técnicas são mais simples de serem desenvolvidas, apesar de envolverem processos de aprendizagem que precisam de tempo e de planejamento. As competências atitudinais pressupõem maior complexidade para serem desenvolvidas. Precisam de um trabalho específico que leve à mudança de crenças, hábitos, vícios e cultura de uma pessoa, ou seja, a uma mudança comportamental. Ambos os tipos existem em conjuntos. Vamos ver neste vídeo um exemplo disso.
A esta altura, você deve estar curioso a respeito de como implantar a gestão por competência. Vamos lá! As etapas de gestão por competências propostas por Lema em 2005 é a metodologia que eu estou propondo. São, primeiro, sensibilizar e conscientizar. 2. Definir as competências organizacionais. 3. Definir as competências de cada função. 4. Identificar as competências dos colaboradores. 5. Desenvolver os colaboradores. E 6. Acompanhar a evolução. Para implantar gestão por competências, é indispensável mapear as competências que a organização precisa para alcançar sua missão, visão, valores e estratégias. Para isso, há que construir um inventário comportamental, que é o primeiro passo rumo à descoberta das competências. A construção do inventário comportamental possui duas partes. Na primeira, o objetivo é identificar as competências organizacionais e seus indicadores. Na segunda parte, você terá que identificar as competências funcionais, ou seja, identificar quais e quanto das competências que fazem parte das competências organizacionais são necessárias para cada função. No caderno de estudos, você encontrará dicas de como construir esse inventário e poderá se exercitar nessa atividade. São muitas as empresas que estão adotando este tipo de gestão, pois é uma alternativa aos modelos mais tradicionais e, sobretudo, por superar as limitações de algumas escolas administrativas que propõem formas de gestão que não conseguem atender às exigências e desafios da competitividade em nível global. Hoje as empresas estão focadas no quê? No resultado. As empresas querem, querendo ou não podemos fugir da realidade, né? As empresas querem, elas estão no mercado competitivo e esperam e precisam de resultados. Então, a gestão por competências ela é mensurável, ela consegue te mostrar exatamente quais comportamentos os teus colaboradores estão apresentando e tu vai passar a gerir as equipes, tanto de trabalho quanto o sujeito, né, o colaborador individualmente, na forma do seu conhecimento, daquilo que ele tem para oferecer para a organização e aprimorar aquilo, tá? Então, a gente sai daquela gestão antiga de um funcionário mais tarefeiro, de um funcionário com trabalho mais apenas manual, né? E ele passa a ser valorizado pelo conhecimento. Um exemplo bem direto, né? A gente pode estar numa organização enorme, tu pode ser doutor em psicologia, ou seja, lá em qualquer... Mas aí o teu computador trava. E daí? Tu pode ser um doutor em outra área, mas tu vai precisar de alguém com conhecimento para poder te auxiliar naquilo que tu estás precisando. Então hoje o conhecimento é a chave do negócio. Quando a gente está falando em gestão por competências, do que a gente está falando? De comportamentos, de atitudes que o sujeito vai ter, tá? E conhecimento está extremamente ligado a isso. Então, penso que a relação é muito próxima e hoje as organizações estão voltadas muito nas suas formas de gerir, de gestão como um todo, levando em consideração isso, tá? O conhecimento que o sujeito tem e as competências que ele tem para executar tais ou tais tarefas conforme ele necessita dentro da organização. Se ele não tiver um bom repertório de conhecimento mesmo, ele não vai gerar boas competências. Então, uma coisa está extremamente ligada à outra. Caro aluno, chegamos ao fim desta disciplina. Espero que você tenha aproveitado ao máximo, tirando dúvidas com o tutor de sua turma, recorrendo às referências indicadas para aprofundar cada um dos tópicos estudados, fazendo as atividades de estudo. Você é capaz de controlar seu aprendizado. Parabéns por ter vencido mais uma etapa do seu processo de aperfeiçoamento profissional. Continue em frente. Você é o arquiteto do seu próprio destino.